Bem-vindo a mais um vídeo deste canal. O vídeo de hoje nós vamos abordar o tema de como eu venci a depressão do luto sobre a morte da minha mãe. Tem 2 anos e 10 meses que minha mãe faleceu. Ela faleceu no dia 15 de janeiro de 2023. A minha mãe era a melhor mãe, né? Todos os filhos dizem isso, mas não é clichê. Realmente ela foi uma ótima mãe. Me faz muita falta. Ela era minha companheira, minha amiga. No vídeo anterior eu já falei que eu tenho poucos amigos, né? E eu realmente tenho pouquíssimos amigos, amigas. E minha mãe era a minha confidente. É aquela que me aconselhava, dava bronca, puxava a orelha, mas sem julgamentos, sempre querendo que a gente, eu, meus irmãos e os meus filhos, os netos dela, fossem cada dia mais se tornasse uma pessoa melhor. E minha mãe era aquela acolhedora, né? Todo mundo que precisava de uma palavra corria pros braços, ao telefone, para falar com ela. Esse é um tema ainda muito complicado para mim, porque eu fico toda hora, acho que o óculos não deixa vocês perceber, mas meus olhos lacrimejam aqui, né? E aí eu dou uma respirada para poder continuar, tá bom? Minha mãe, ela era aquela pessoa que ela cuidava de todo mundo, mas ela não se cuidava. Ela lembrava de todos, mas ela não lembrava de tomar os seus remédios. Ela tinha diabetes e pressão alta. Por ela não se cuidar, né? Não fazer exercício, não cuidar da alimentação. Ela também não cuidava de tomar os remédios certinho. Não queria ir regularmente ao médico. Por causa disso, ela sempre estava com problema da pressão alterada, né? Por mais que a gente tentava manter o controle da pressão dela, eu moro perto, mas é contramão, então devido ao trabalho eu não conseguia estar lá todos os dias. Então às vezes eu mandava mensagem para ela: mãe, tomou o remédio? Ixi, esqueci. Mãe, será que já tomou remédio da pressão? Ai, nossa, não lembrei. Às vezes acabava o remédio dela: mãe, o seu remédio acabou semana passada. Falei: mãe, que só não me avisou. Então assim, ela era um pouco relapsa com a saúde dela, mas jamais com o bem-estar das pessoas que ela gostava. E aí no dia 13, era numa sexta-feira, eu recebi uma ligação da minha filha falando que minha mãe estava passando mal e que ela ia levar minha mãe no médico. E aí eu falei: tá bom. Aí eu tava no meu trabalho, aí ela pegou e me ligou de novo em seguida: mãe, a avó tá muito mal. Vem encontrar comigo porque ela tá muito mal. Aí ela pediu um Uber e foi pro hospital. Eu saí do meu trabalho e fui também encontrar com ela. Quando eu cheguei lá, ela como é bem mais próximo o local que minha mãe morava e minha filha estava com ela, pro local que eu trabalhava, pro hospital, ela chegou bem antes de mim. Então quando eu cheguei, ela já tinha sido atendida, já estava lá dentro. Então eu fiquei lá fora, não consegui mais ver minha mãe, ela ficou internada. E aí a Larissa, minha filha, saiu para fora, né? E aí falou assim: mãe, não dá mais para entrar, onde a avó tá não pode ficar. E aí ela me contou, né, qual foi o laudo. Então minha mãe, ela estava infartando. Na verdade, minha mãe já estava
já teve o início do infarto na quarta-feira. Passou a quinta-feira ruim, só que ela não falou pra ninguém. Ela comentou com meu filho apenas. Só que o meu filho, por ser homem, pensou que ela tava, né? Ela só falou assim que não tava se sentindo tão bem. Mas ela não falou quais eram os sintomas e ninguém me falou. Nem minha mãe, nem meu pai e nem meu filho. E nem falou pra minha filha. E aí, na sexta-feira, quando meu pai viu que minha mãe estava pior, ele avisou a minha filha. Foi quando a minha filha foi lá ver e viu que ela realmente estava ruim. E foi quando ela me ligou. Isso foi numa sexta-feira. E aí minha mãe ficou internada, já era tarde, umas 4h30. Aí eu fui pra casa com a minha filha, fui até a casa do meu pai. Expliquei pro meu pai que ela tinha ficado internada. Aí minha filha explicou o que o médico falou. Tal. No dia seguinte ia ter visita. Aí eu falei, eu vou visitar a minha mãe. Aí foi eu, minha mãe, minha tia, a irmã da minha mãe, e a minha filha. Aí minha filha, como ela fez a internação, a minha filha, mãe, eu posso subir primeiro? Eu falei, pode. Ela tinha dado todo o suporte pra avó no dia seguinte, achei justo, né, deixar ela subir primeiro. Porque minha mãe tava na UTI. E aí minha filha subiu. Quando minha filha subiu, passou uns 10 minutos, aí ela desceu e falou assim, olha mãe, a senhora e a tia vai subir. Liberaram a subida de vocês duas. Aí, eu e minha tia subiu. Eu nunca tive ninguém internado em estado grave. Então, eu tava envolvida ali de ver minha mãe naquela situação, com os aparelhos. Muita coisa passou despercebido ali. E aí eu peguei, quando entrei na UTI, já fui direto nela. Ela balbuciava, mas ela não conseguia se expressar. É como se a língua dela tivesse enrolada, digamos assim, pesada. Aí eu falei com ela ficou fazendo carinho na minha mão o tempo todo, então ela estava consciente, ela só não conseguia se expressar. Ela fazia carinho, e aí eu fiquei com ela, falei com ela, a minha tia também. Aí veio um médico, que eu pensei que era médico, e aí conversou com a gente ali e tal, perguntou quem morava com ela, aí eu falei. Aí eu falei sobre o meu pai, ele perguntou quantos anos tinha, expliquei e tal. Aí, nisso, a gente ficou ali 1 hora, praticamente, com a minha mãe, na UTI. E eu, inocente, eu vi que minha mãe tava ruim. Mas não que ela corria risco de vida. E aí o médico que cuidava dela só ia passar no outro dia de manhã. E era tarde a visita. Então a gente teria que vir de manhã, no outro dia, para conversar com o médico, saber a situação dela. A enfermeira, que fica na UTI, ela não passa nenhum posicionamento. E aí esse médico chegou, e aí conversando com a gente, tirou a gente de lá, levou para uma salinha. Aí conversou comigo, perguntou sobre meu pai. Eu expliquei qual era a situação. Aí ele foi e perguntou pra mim se já tinha perdido alguém na família. Eu falei que tinha perdido meu tio há pouco tempo, há um mês, 15 dias, que era o irmão delas e tal. Expliquei isso certinho. Aí o médico falou assim, amanhã quando você vir, você traz seu pai pra eu conversar com ele? Eu falei, trago. Aí eu levei. Não, aí voltei na UTI, despedi da minha mãe, que aí já não podia mais ficar, mas eles deixaram de despedi dela e fomos pra casa. Aí passamos a noite angustiados, né, porque de qualquer forma ela tava na UTI, não tava conseguindo se comunicar, falar, por mais que ela tava consciente, ela não conseguia falar. Aquela noite foi muito angustiante pra mim. Aí, às 8 horas da manhã, a minha filha me liga, falando assim, mãe, o hospital me ligou pra gente ir pra lá. Aí nós fomos pro hospital. Como minha filha estava de moto, minha filha chegou antes de mim.
Aí quando eu cheguei, ela já tava chorando e tava assinando os papéis. Aí eu já imaginei o que se tratava. Eu olhei e não vi minha mãe na cama, porque pelo vidro da UTI dava pra ver, minha mãe não tava lá. Aí mesmo assim, nervosa, né? Mas enquanto você não ouve a pessoa falando, você não acredita, não quer acreditar. Aí minha filha veio e me falou que minha mãe tinha falecido. Ali o mundo acabou pra mim. A partir daquele dia foi muito complicado. A partir daquele momento. No dia 15, no domingo, às 7 horas da manhã, minha mãe dava o último suspiro dela. Na segunda-feira foi o sepultamento. Foi, acho que é a pior sensação. Porque quando a gente perde uma mãe, a gente perde o nosso passado. A gente perde o nosso colo. A gente se sente desamparado. Por mais que eu tenha minha família, meu esposo, meus filhos, nada substitui a mãe. Nada. E ali começou momentos muito difíceis. Dias que eu não conseguia sair da cama, que eu ficava aqui nesse sofá. Eu não tinha ânimo de levantar. Eu não deixei nenhum dia de tomar banho, de me cuidar, mas eu fazia isso e sentava aqui e ficava olhando por nada. É uma coisa assim que eu não desejo pra ninguém, uma dor incalculável. A minha mãe, ela gostava muito de viajar. A paixão dela era viagens. E assim, eu viajava, mas só nas férias, né? Férias do trabalho. E aí quando eu comecei a poder pensar, raciocinar, eu falei, vou começar a viajar. Minha mãe gostava, vou começar a viajar. Lógico, eu tive acompanhamento com psiquiatra, psicológico. A minha família me ajudou muito. Eu e a Larissa, que é essa minha filha que socorreu ela, não que os outros não sofreram, mas a gente foi que mais ficou abalado, né? Porque cada um sente a sua dor de uma maneira. E não tô aqui para julgar a dor de ninguém. Mas eu e a Larissa, a nossa dor era muito parecida, a maneira que se manifestava. E aí eu decidi, né? Eu falei assim, como minha mãe gostava muito de viajar, quando eu melhorei um pouco, né? Acho que tinha um ano que eu chorava todos os dias, mas eu já não tinha tanta insônia. Eu não passava mais as noites em claros pensando nela. E comecei a viajar. Decidi, falei assim, eu vou começar a viajar. Começo com minha mãe, viajava. E aí eu comecei, fui pra Maceió, fui pra Campos do Jordão, fui pra Natal, enfim, fui pra alguns lugares. Realmente, a viagem, ela cura qualquer tipo de dor. Tem um país, não estou lembrada agora, mas eu vou deixar na legenda, o país que os psiquiatras de lá, em vez de passar medicamento, eles estão, para depressão, eles estão recomendando viagem. Viagem de final de semana, viagem de férias, de uma semana, isso conforme a disponibilidade da pessoa.
Viagens curtas ou viagens longas. O importante é viajar com maior frequência no período da depressão. A viagem, ela libera hormônios do bem-estar que ajuda a gente psicologicamente. A gente sente vibrações, principalmente se a viagem ela for com destinos que você vai ter contato com o mar, matas, natureza, animais. Viagem de lugares que é mais ostentação, que são cidades, países, enfim, que vai mais para compra, para consumo, também é bom, né? As pessoas também sentem o hormônio do bem-estar. Mas quando a gente viaja para lugares que a gente tem contato com a natureza, a gente tem contato, o pé no chão, na areia, o sal do mar, na grama, ar puro. Então, além da gente estar conhecendo lugares diferentes, culinária, culturas diferentes, a gente também tem esse contato com a natureza. E aí esse contato com a natureza nos libera outros tipos de sensações, né? Quando a gente viaja para um litoral, uma cidade praiana, o sal, a areia, ele nos desintoxica de uma forma poderosa. O contato com a água salgada, com a areia, o pé ali na areia, né? A vibração daquele lugar, principalmente quando são praias, principalmente praias que são mais desertas, que não é em cidades, né? Urbanas, na verdade, não são praias urbanas. Ela tem um poder psicologicamente muito maior. E aí eu fui para alguns lugares, depois que eu determinei que eu ia viajar como a minha mãe viajava. Era um hobby que ela tinha muito, de viajar. Ela viajava sozinha, coisa que eu não consigo até hoje, né? Ela gostava de desbravar, ela era corajosa. Então, aventureira. A minha filha caçula fala que eu sou aventureira, mas a minha mãe, eu sou aventureira com eles. Eu gosto de aventura, mas sempre acompanhada com as minhas filhas, com o meu marido. Minha mãe não, ela era aventureira nata, ela sozinha. Comprava passagem e ia embora. Se meu pai quisesse ir, tudo bem, se não quisesse, ela ia sozinha. E coisa que eu, até hoje, eu tenho vontade, mas ainda não tive a coragem. Mas eu tô trabalhando, né? Todas as crenças limitantes que eu tenho, e medos, inseguranças, eu estou trabalhando isso em mim. E eu resolvi trabalhar tudo isso em mim com a perca da minha mãe. Eu acho que... Acho não, virou uma chave de uma forma que eu vi. Porque quando a gente perde alguém, a gente começa a olhar o mundo com outros olhos. E a gente começa a entender que a gente perdeu muito tempo com coisas que são vazias. Então, eu quis mudar de vida, mudei muita coisa dentro de mim, mudei a maneira de me comportar, já 50% de mudança já houve, e as outras 50% eu estou trabalhando gradativamente para mudar. E a gente perceber que a gente precisa fazer essa mudança justamente porque a gente precisou perder alguém tão importante da nossa vida, também é doloroso. Na verdade, é extremamente doloroso. Mas é necessário, né? A gente deixa de ser
A gente deixa de ser aquela pessoa e a gente se torna outra pessoa. A gente se torna outra pessoa completamente diferente. Nesse período, eu resolvi que eu queria mudar o meu trabalho. Eu não queria mais trabalhar onde eu trabalhava, eu estava lá há 16 anos. Lá eu conquistei muitas coisas. Lá eu criei minhas filhas, casei as duas. Foi lá que a gente conseguiu, eu trabalhando lá junto com meu esposo, nos unindo, consegui comprar o meu apartamento. Depois, em outro vídeo, eu conto pra vocês como foi toda essa preparação. Mas eu queria mudar. Aquilo não fazia mais sentido pra mim. Com a partida da minha mãe, muitas coisas deixaram de fazer sentido pra mim. O que era importante deixou de ser. E aquilo que eu não dava importância passou a ser importante pra mim. Entende? E aí eu percebi que eu fazendo aquilo que ela gostava, que era ser aventureira, que era desbravar o mundo, sair em busca de conhecimento, me fazia bem. Então, de cada viagem que eu ia, eu voltava diferente. Eu voltava mais leve. Chegou um momento que eu falei, eu não choro mais todos os dias. E eu comecei a me cobrar. Como assim eu não choro mais todos os dias? Eu tô esquecendo a minha mãe? E eu conversei isso com o meu psiquiatra. Aí ele falou assim, não, você não esqueceu sua mãe. Ela não tá esquecida. E você não pode se sentir culpada por você não chorar todos os dias. Faz parte do luto você deixar de chorar todos os dias. Porque a vida segue. E a partir do momento que você decidiu fazer mudanças na sua vida, para você poder sair daquele estado que você se encontrava há um ano atrás, há um ano e meio atrás, começou a fazer um sentido diferente para você, as decisões que você foi tomando, e aquele momento de total tristeza, depressão, também deixou de fazer sentido. Até porque a sua mãe não era uma pessoa triste. E aquilo fez sentido realmente pra mim. Minha mãe era uma pessoa alegre, como eu disse, aventureira, gostava de explorar lugares, cidades. Ela só não chegou a sair pra fora do Brasil. Mas ela desbravou muitos lugares aqui no Brasil. E aí começou a fazer mais sentido isso pra mim. E aí cada vez mais eu, comecei a fazer aquilo que eu sabia que minha mãe gostava de fazer. Se fazia bem pra ela, ia fazer bem pra mim. E realmente fez bem. Eu lembro dela todos os dias. Eu penso na minha mãe todos os dias. Tem dia que eu ainda choro. Tem dia que eu gostaria de ligar pra ela e contar novidade. Contar mudanças que ocorreram. Como no dia que eu saí daquela empresa que eu estava. Pedir conselho, pedir colo nos meus momentos de tristeza. E eu não tenho mais. Eu tenho que conviver com isso, não tem... Eu não vou conseguir trazê-la de volta. Hoje ela tá aqui dentro de mim. Tá dentro das lembranças que ela deixou. A família da minha mãe, a família que ela construiu, infelizmente não é mais a mesma. Quando uma coluna é derrubada dentro, de uma construção, se ela é a coluna principal, a construção ela pode desabar, E foi isso que aconteceu. Quando minha mãe se foi, a coluna daquela família,
que ela construiu, desmoronou. Ela era a coluna, saiu e o teto caiu, digamos assim, ilustrando a situação. Eu tenho 2 irmãos, a gente se conversa muito pouco depois da morte dela, muito pouco. Meu pai, converso com ele, mas não é mais a mesma coisa. Aconteceram algumas coisas que em outro vídeo eu venho, quem sabe, quando eu estiver preparado, falar sobre isso. Mas a gente tem contato, mas não é mais a mesma coisa de quando tinha minha mãe. Mas eu consegui, a partir do momento que eu enfrentei o luto, com a ajuda do psiquiatra, psicólogo, e eu determinei que eu ia fazer aquilo que minha mãe gostaria, que ela gostava de fazer, e eu comecei principalmente a viajar, porque era o que ela mais gostava, então eu falei, eu vou começar pelas viagens. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Mudou. Com a primeira viagem que eu fiz, 1 ano e 4 meses depois que ela faleceu, aquilo já... Quando eu voltei daquela viagem, eu já voltei diferente. Diferente para melhor. E aí eu falei, eu não quero mais isso, eu não quero mais isso, eu não quero mais fazer assim. Isso aqui não faz mais sentido para mim. Não quero mais isso aqui na minha vida. Não quero acordar assim, dormir assim mais. E aí, deixou de fazer sentido várias coisas. Hoje, dou mais um passo. A minha mãe, ela tinha Facebook, Instagram, e ela postava vídeo, ela falava, ela não tinha canal no YouTube, mas ela tinha, o Instagram dela era bem ativo, ela postava vídeo, uma senhora, uma idosa de 60 60 a mais, para ter uma vida ativa assim nas redes sociais, né? Sem muitos recursos. Dá pra ver que ela é uma pessoa que ela era aventureira e corajosa. E aí eu falei, eu preciso mudar. E aí, o canal no YouTube é mais um passo. É mais um passo porque, como eu falei, ela não tinha canal no YouTube, né? Mas ela fazia vídeos, falava com o público, e é algo que me trava muito. Então, esse é o segundo vídeo deste canal. E aí eu vim aqui contar como eu consegui superar o luto. Não estou mais naquele estado de depressão que estive. Não choro mais todos os dias. Aquele choro doído, penoso. Quando eu choro com saudade. Mas logo passa. E eu entendi que a vida continua, que era assim que ela gostaria de me ver. E que ela está, da onde ela estiver, ela está comigo, aqui dentro do meu coração. E que eu tenho que fazer aquilo que ela gostaria de me ver fazendo, sejando forte, corajosa, aventureira, determinada, segura de mim. E é isso que eu tô todos os dias fazendo e saindo daquele estado deplorável da depressão. Espero que vocês tenham gostado de ouvir a minha experiência. Se alguma de vocês está passando por algo assim parecido, perdeu alguém da sua família, alguém muito importante para você, eu estou aqui para te dizer que a gente consegue se levantar. A gente tem que querer, a gente muitas das vezes tem que buscar ajuda, e a gente tem que encontrar uma razão. A gente precisa ter uma razão. Se a gente não tiver uma razão, a gente não vai conseguir. Então a gente tem que determinar, ter fé
e ter ação. Porque a Bíblia diz que a fé sem obra, ela é morta. Então eu tenho que acreditar e tenho que agir. Deus tem poder de fazer muitas coisas, mas Ele não vai fazer por nós aquilo que nós devemos fazer. Eu falo sempre para os meus filhos, dando exemplo. Se eu quero ser médico, eu preciso estudar. Então, eu tenho fé em Deus que eu vou conseguir. Então, a minha fé em Deus mostra que eu vou conseguir. Mas eu preciso fazer o quê? Me matricular na faculdade, estudar para as provas, entregar trabalho, entregar TCC, fazer estágio. Então, eu tenho que fazer a minha parte. E Deus faz a parte dele, que é o quê? Me dá saúde, entendimento das matérias, né? Ele faz a parte que eu não posso fazer. E eu faço a parte que cabe a mim. Porque o que cabe a mim, ele não vai fazer. Então, no processo do luto, quando eu entendi isso, que eu precisava fazer por mim aquilo que eu podia fazer, e que as demais coisas Deus ia fazer, Deus ia confortar o meu coração, mas eu precisava agir para que Ele pudesse confortar meu coração, as coisas começaram a mudar. E aí eu falo para você, tenha fé, mas tenha ação. Busque aquilo que você acha que vai te ajudar. Se precisar de ajuda médica, vai lá. Eu fui e me ajudou. Se você precisar de um profissional da área da psicologia, vai fazer a sua terapia. Não tenha medo, não tenha vergonha, não tenha preconceito. Para mim, além disso, as viagens me ajudaram muito. Se fizer sentido para você, viaje. Se não for as viagens que faça sentido, busque aquilo que faça sentido. E vá cuidar da sua saúde mental. Às vezes eu escutei, você tem que levantar a cabeça. A sua família precisa de você. Eu levantei por eles também. Mas primeiro por mim mesmo. Porque se eu tivesse que levantar só por eles, eu ia estar vivendo um peso. Algo sem sentido, entende? Não leve, mas pesado. Quando eu decidi que eu ia fazer tudo por mim primeiramente, aquela dor, ela se tornou mais leve. É como eu disse, eu sinto falta, sinto saudade, de vez em quando dói, mas não é aquela coisa pesada, que me paralisava, que me fazia chorar 3 vezes ao dia, aonde eu estivesse, crises nervosas, insônias, todo mundo dormindo e eu acordada. Com isso, perdi memória, tive que passar no neuro. Eu tenho alopecia androgenética, ela agravou por causa do meu psicológico. Então, assim, quando a gente passa por uma dor, assim, imensa, mexe com todo o nosso organismo, não é só a parte de ficar triste, mexe com tudo. E se você alimenta, porque tem um momento do luto que a gente fica revoltado, a gente quer questionar a soberania de Deus, a gente não entende o porquê, né? Mas, por mais que a gente não entenda e que venha aquela revolta, a gente tem que vencer essa revolta, porque Deus é soberano. Dele, nas mãos dele está o poder de nos dar vida e nos chamar na morte. Todos nós temos uma senha na mão. E a qualquer momento a gente pode ser chamado. Então, enquanto a gente está aqui sobre essa terra, com vida, a gente precisa fazer com que valha a pena.
Porque a vida passa muito rápido. Eu pisquei e completei 50 anos. Eu pisquei, parece que eu casei ontem. E já tem 30 anos que eu sou casada. Parece que meus filhos ontem eram pequenos e estavam todos aqui comigo. E hoje todos estão casados. Eu tenho 3 filhos. Então a vida passa muito rápido. Se a gente não fazer com que valha a pena, a gente vai embora sem ter vivido nada. Sem ter realizado sonhos, projetos, sem ter vencido nossos medos. Então esse vídeo hoje é para eu contar a minha experiência e para incentivar você a se levantar, sair do estado que você está e lutar. Porque você vai vencer. O começo de quando a gente determina, quando eu determinei que eu ia mudar tudo na minha vida, foi muito difícil. Não foi fácil, não foi assim, eu vou levantar, vou mudar, não. Eu coloquei aqui, tinha dia que eu conseguia, tem dia que não. Tem dia que a dor era maior. Mas como eu disse, cada viagem que eu fazia, eu voltava diferente. Cada viagem que eu fazia, eu voltava diferente. Eu deixei de investir o dinheiro em coisas materiais de comprar, que vai ficar tudo aqui. E comecei a investir em experiências. E as experiências, elas trabalharam aqui e aqui. Então, pra mim fez muito sentido. Espero de verdade que esse vídeo possa, de alguma forma, acalentar o seu coração. E que você deseje que você que esteja passando por algo parecido, uma dor tão profunda, também tenha coragem e determinação de olhar para si mesmo, se autoanalisar, se autoconhecer e tirar da sua vida aquilo que não faz mais sentido. Você vai ver como as coisas irão melhorar, tá bom? Então esse é o vídeo de hoje. E o tema foi como eu superei o luto. E até o próximo vídeo. Tchau, gente!